quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Senhor Deus Pai Santo, te pedimos Tua graça, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Nos ajuda, Senhor Deus, a meditarmos nessa palavra, Senhor. Que ela alcance os nossos corações, Pai. Que ela quebre, Pai, as barreiras que nos impedem de abrir o nosso coração para Ti, de Te servir com totalidade, com total entrega, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencermos, Senhor Deus, essas dificuldades, a crescermos na graça, na misericórdia, segundo a Tua bondade, Senhor. Te pedimos, Pai, não nos deixe sair daqui, Senhor Deus, sem compreendermos as Tuas verdades. Alcança os irmãos que estão em casa, alcança também aqueles que no futuro ouvirão essa mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, a mensagem hoje ela tem como título: Quando eu sacrifico a verdade no altar da amizade. Quando eu sacrifico a verdade no altar da amizade. Fidelidade, meus irmãos, tem sido uma palavra pouco usada para definir os relacionamentos entre as pessoas hoje em dia. O mundo tem sido infiel em tudo que faz. Os seus relacionamentos têm sido infiéis, porque cada pessoa passou a pensar apenas em si mesma, e não mais nos outros. Uma cultura egocêntrica, ela sempre vai pensar da seguinte maneira: eu primeiro e depois eu. Inclusive, essa atitude egoísta, egocêntrica, que faz as pessoas quebrarem a fidelidade umas com as outras, quando o meu desejo não é atendido, isso não está apenas nos compromissos uns com os outros, mas no próprio compromisso com a verdade. Nós vemos hoje a mentira como uma alternativa à verdade. Aí você diz, é óbvio, né, pastor? Mentira e verdade é uma coisa, mentira, como assim a mentira é uma alternativa à verdade? Porque as pessoas, elas não estão mais interessadas na verdade, elas estão interessadas no discurso. O discurso pode não ser verdade, mas se faz sentido, eu aceito. O discurso pode não ser verdadeiro, os fatos apontam para outra coisa, mas se aquilo parece ser legal, bonito, politicamente correto, as pessoas simplesmente abrem mão da verdade e fica com o discurso mentiroso. Hoje, a mentira ela é uma alternativa usada, já que a sinceridade ela é algo que pode ser visto, pode não ser bem visto por algumas pessoas do seu círculo de amizade, podem gerar alguns conflitos, e por isso você então, por causa das suas amizades, você abre mão da verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Infelizmente, muitos têm negociado a verdade em nome do bem-estar. Não somente isso, muitos têm sacrificado a verdade que poderia salvar um amigo, para não parecer ruim aos olhos do amigo que está errado. Eu sacrifico a verdade para não parecer errado aos olhos dele. Quando olhamos hoje para as igrejas, percebemos que as igrejas também têm sacrificado a verdade das Escrituras, para parecer uma igreja descolada, amorosa, acolhedora, aumentar o número de membros, e para isso elas acabam sacrificando a Cristo, a verdade da palavra de Cristo. Não percebem que fazendo isso, Jesus já os deixou há um bom tempo. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que vai batalhar até o fim pela verdade. Porque a igreja verdadeira de Cristo entende que é a partir da verdade que a verdadeira alegria surge, satisfação surge. As bênçãos de Deus vêm a partir da verdade e não da mentira. Uma igreja que vai batalhar pela verdade
até o fim, ela é a igreja de Cristo. E mesmo que ela venha a ser enganada pelas filosofias, pelas ideologias, pelo cenário do mundo, mesmo que ela comece a ser enganada ou se deixar ser enganada, Cristo batalha por sua igreja até o fim. E é nisso que nós podemos descansar e confiar. É nele, não em nós, não na igreja, nos homens, nas pessoas, mas nele podemos confiar. Abram suas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 2, verso 12. A carta à igreja de Pérgamo, uma das cartas, primeira, segunda, terceira carta de Apocalipse. Como toda carta, a estrutura é sempre semelhante. Jesus traz à tona uma característica dele, e a característica que Jesus traz à tona é uma característica que ele vai usar para tratar a igreja. É como se ele dissesse assim: olha, eu preciso tratar esse assunto de vocês, mas lembram que eu sou isso aqui, e isso aqui me dá a autoridade para eu tratar isso aí em você. As cartas, Jesus faz isso. Depois que Jesus então apresenta a sua característica, Jesus então ele diz: olha, eu conheço vocês, e descreve quem são eles. Depois ele descreve: olha, porém eu tenho contra você tal coisa, ou algumas igrejas ele não tem nada contra elas. Por fim, então, ele apresenta algo para incentivar aquela igreja a arrepender-se. Ao vencedor darei isso, incentivando a igreja a reconhecer o seu pecado. E no verso 12, Jesus então ele traz à tona uma de suas características, que ele apresentou lá no início do livro de Apocalipse, nós vimos isso. Verso 12: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante a gente observar que nas Escrituras, no Novo Testamento, quando Jesus refere-se à espada, a espada tem a figura de justiça, a figura da verdade, a figura da palavra. Quando então Jesus ele diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, como espada afiada de 2 gumes, está lá em Hebreus. Mas eu quero que a gente venha ler esse texto aqui, à luz de um outro texto. E o outro texto que a gente vai ler, para nos iluminar no entendimento do que Jesus então estaria querendo dizer aqui, é um outro texto de Cristo, lá em Mateus capítulo 10, do verso 22 ao verso 41. Nesse texto nós vamos ver então que Jesus vai falar um pouco sobre essa relação com a espada. Mas nesse texto aqui, Jesus está se referindo à perseguição que iria acontecer nos últimos dias. À medida que o dia do fim vai se aproximando, Jesus ele dizia que a igreja seria perseguida mais intensamente. E é nesse contexto que Jesus fala sobre a perseguição que os seus servos iriam sofrer e como é que eles então deveriam reagir diante da perseguição. E é nessa situação que Jesus fala sobre a espada. Então abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 10, do verso 22 ao 41, e a gente vai ler. Primeiro, Jesus diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Jesus está dizendo já que as pessoas irão odiar os cristãos. Então um cristão que é amado, tem alguma coisa estranha com ele. Se ele é amado por ser fiel, será que ele tem sido fiel de verdade? O mundo amando um cristão por ser fiel de verdade? Jesus disse: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem.
E aí olha que interessante o que ele diz aqui. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ou seja, o discípulo não é maior do que o mestre, o servo não é maior do que o senhor. Basta, o suficiente ao discípulo é ser como seu mestre, não maior, mas ser igual. E ao servo como seu senhor. Ele diz, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os tem mais. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está dizendo, olha, me maltrataram, vão me maltratar, vão me matar, vão me perseguir, vão me crucificar. Os meus discípulos não são melhores do que eu. Eles passarão por coisas semelhantes. A tendência do corpo de Cristo é sofrer como Cristo sofreu, pois é o corpo dele. E é nesse contexto que Jesus está dizendo isso. E aí é nisso que ele diz, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-os em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não tema o que possa matar o corpo, mas tema a Deus. Porque o que pode matar o corpo só mata o corpo, mas Deus é aquele que pode matar a alma. E ninguém, a não ser Ele, pode matar a alma. Então, pense nisso. Tema ao Senhor. E aí ele diz, isso vai acontecer. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? É uma quantia, né? Você vende 2 passarinhos por R$2. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Ou seja, um pássaro não parece ser uma coisa tão sem valor, mas eles não caem sem que Deus assim permita. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Ele repete de novo, não temais. Já é a 3ª vez que ele repete essa palavra. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, aí ele começa a dar a conclusão lógica de tudo o que ele falou. Ele começou a dizer o seguinte, olha, vocês vão ser odiados. Ele começou a dizer o seguinte, vocês não são melhores do que eu vou sofrer, vou padecer, vocês também vão passar por coisas semelhantes. Vocês não são melhores do que eu. Por isso não tema, porque estes podem matar o corpo. Temam primeiro a Deus, sirvam a Ele, não aos homens. Um passarinho não é tão sem importância, mas ele só cai se for a vontade do Pai. Os cabelos da sua cabeça estão contados, ou seja, nada acontece sem que seja a vontade soberana de Deus. E vocês são muito mais valorosos do que um passarinho. E aí ele diante desse cenário de perseguição, ele diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Olha só que interessante. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que é que ele está querendo dizer? Um dos valores mais poderosos de fidelidade que nós temos nessa vida é ao nosso sangue. Ao nosso sangue. À nossa família. Jesus está dizendo, você tem que tomar uma decisão. Ou você é fiel ao seu sangue, ou você é fiel ao meu sangue. É isso que Jesus está pondo em xeque. Porque o teu sangue vai te cobrar, tua família vai te cobrar, larga esse Cristo, desiste desse caminho, muda. Isso não é, você passou por uma lavagem cerebral.
Os seus amigos vão te cobrar. Mas Jesus, ele traz à tona a família, porque é a família o vínculo mais forte que nós temos, sanguíneo, com a família. É o nosso sangue. Mas Jesus põe em xeque, ele diz: a tua fidelidade não tem que ser ao teu sangue, a tua fidelidade tem que ser ao meu sangue. Quem amar mais o seu próprio sangue do que o meu sangue não é digno do meu sangue. E ele continua dizendo: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Toma a cruz. Esse é o caminho do cristão. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ele está dizendo o quê? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, é porque compreende de fato a importância do profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, é porque compreende de fato o valor de um justo. E quem compreende o valor de um justo, é aquele que foi justificado. Quem compreende o valor de um profeta, é aquele que ouviu a palavra de Deus. Eu quero que então que você se concentre, que o Cristo apresentado pelas Escrituras, é um Cristo que diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Que espada? Da guerra, para você sair matando as pessoas, fazendo cruzadas, como a Igreja Católica fez. É essa espada que ele trouxe? Não, é a espada da verdade. Ele diz: eu vim pôr em dissensão. A família vai brigar com aqueles que quiserem me seguir. Vão clamar pelo sangue, dizer assim: você é meu sangue. Mas vocês precisam entender que vocês precisam tomar uma decisão por morrer. Esse Cristo apresentado pelas Escrituras, quando diz respeito à apresentação da verdade em um mundo de rebelião a Deus, ele se apresenta à igreja como o Cristo da espada. O Cristo que veio trazer paz entre o homem e Deus. Mas quando esse Cristo traz paz entre o homem e Deus, ele traz guerra entre o homem e o mundo. E o homem só pode defender-se desse mundo pela espada. E essa espada é a palavra. Mas por que Cristo se apresenta assim? Sabe por quê? Olha o verso 13. Conheço o lugar onde você mora. Eu sei o mundo em que você está inserido. Eu sei o lugar em que você, igreja de Pérgamo, está. Que lugar é esse? Que é o lugar onde está o trono de Satanás, onde Satanás reina. Ele não está falando apenas dos demônios que comandam, ou dos demônios que obedecem, mas ele está falando do rei dos demônios, o acusador, o príncipe dos demônios. Ele está falando daquele que governa aquela cidade na qual eles estavam. É necessário a gente entender que quando existe um movimento chamado de batalha espiritual, que usa esse texto para dizer: olha aí, está vendo? Tem cidades que Satanás tem o trono dela na cidade. Não é a referência, ele não está dizendo aqui que existem lugares geográficos dos quais demônios e castas de demônios e níveis angelicais e não sei o que lá tem o seu controle, o seu domínio, o seu reino. Não, ele não está falando isso. Ele está utilizando uma figura de linguagem para dizer o seguinte: olha, o lugar onde você está tem uma influência satânica tão forte que é o lugar que pode ser considerado o trono de Satanás. Não por ser o trono de Satanás, mas porque é uma cidade com um governo extremamente influenciado pelo poder de Satanás. E ele continua dizendo o seguinte, antes da gente continuar: o que seria esse trono de Satanás? Seria um lugar de forte idolatria. Qual? Deixa eu dizer para você. Lá nós tínhamos lá um templo a deusa Atena, um altar a Zeus, uma imensa biblioteca com 200 mil títulos, que tornava aquele local um centro intelectual daquela época.
Os deuses mais adorados na cidade eram os seguintes: Zeus, o rei dos deuses. Na cidade existia, num determinado local, que você, quando chegava de barco, você via um altar em formato de trono. Ele tinha um formato de trono, era o altar para Zeus. Esse altar tinha 12 metros de altura. 12 metros de altura. Dedicado a Zeus, o rei dos deuses gregos. O templo de Atena era também um templo gigantesco, e Atena era considerada a patrona da cidade. Ela era conhecida como a deusa do conhecimento e da vitória, da guerra, da batalha. Um outro templo imenso que tinha lá era o templo a Dionísio. Dionísio, ele era conhecido pelos romanos como Deus Baco. Daí vem a palavra bacanal, que eram festas de adoração a Dionísio, cujo Dionísio era o deus do vinho e do prazer, simbolizado por um touro. Esse deus, ele promovia festas com orgias, muito uso de drogas e de vinho pesado, de bebida pesada. Se adorava a Dionísio dessa forma. Um outro deus que possuía um trono, um templo significativo, era o Asclépio. Quem é da área de saúde conhece o Asclépio. Você é da área de saúde, quando você termina a medicina, você faz uma oração a Asclépio, juramento a Asclépio. É o deus da cura. Ele é simbolizado por uma serpente. Talvez você já tenha visto o símbolo da medicina, uma serpente, né, no símbolo deles, né? É o deus da cura e das artes mágicas, porque a compreensão de cura estava muito misturada com a questão religiosa. Então não era somente dar remédios, mas também existiam propriedades religiosas também naquilo que eles faziam. Então nós tínhamos uma cidade com os principais deuses que determinavam a mente daquela época. Era um centro filosófico, intelectual. Todas as pessoas que precisavam de cura e que tinham casos difíceis, eles eram enviados para o templo de Asclépio, porque lá eles eram tratados, porque lá tinha o melhor que poderia haver da medicina daquela época, dos tratamentos para as doenças. O rei dos deuses, Zeus, respeitado por todos os outros deuses, estava lá com um altar de 12 metros de altura. A Atena, deusa da guerra e da vitória, possuía próximo ao seu templo uma imensa biblioteca com 200 mil títulos, 200 mil pergaminhos, a segunda maior biblioteca que já existiu na história desse mundo. O deus do prazer, quem queria cultuar com festas loucas, iam lá para o templo do Dionísio. Todos esses deuses traziam para a cidade um espírito de avanço, modernidade, compreensão, entendimento, avanço, perspectiva aberta das coisas, um progresso social, humano, de conhecimento, de sabedoria. Era nesse lugar de autoconfiança humana que também Roma, ao dominá-la, promoveu politicamente o culto ao imperador, e eles se submeteram ao culto ao imperador, porque o principal lema de Roma era aquilo que chamado de Pax Romana, que era Roma dizendo o seguinte: nós traremos paz para o mundo. Como é que eles faziam isso? Por meio da guerra, da dominação, da política. E a cidade também abraçou isso. Então uma cidade com entendimento de cura, prazer, conhecimento intelectual, um local onde o trono do rei dos deuses estava, uma cidade que se via como intelectualmente superior, como o polo do entendimento humano, mas também submetida a uma Roma que tinha uma compreensão política avançada para aquela época, e que propunha então ser ela, a deusa Roma, aquela que traria
o equilíbrio, a prosperidade e a paz que o mundo precisava. É nessa cidade então que Jesus diz: é aí onde vocês estão, é o lugar onde o trono de Satanás está. Não simbolizando um lugar geográfico que Satanás está sentado, mas simbolizando que aquele lugar possuía um governo extremamente influenciado pelo poder do diabo. E aí ele continua dizendo o que é que ele conhece a respeito deles. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. O que significa conserva o meu nome? Duas características que ele descreve aqui. Eles conservam o meu nome. Segunda característica, eles não negaram a fé em mim. Duas coisas que Cristo identifica no coração daquele povo. O que é conservar o nome? O entendimento hebraico do que significa nome, o nome sobre todo nome, o nome do Senhor, não useis o seu nome em vão. A compreensão hebraica para o que significa ser nome, não é o som, não é o texto, não é o conteúdo, mas é porque o nome de alguém indica a essência do que esse alguém é ou significa para os outros. Certo? Esse é o nome. O nome é o que identifica a pessoa diante dos outros. É o que lembra, por exemplo, deixa eu falar um nome. Falar um nome para vocês. Adolf Hitler. Já vem na sua cabeça Holocausto, judeus sendo torturados, um cara muito ruim. Ou seja, só em pronunciar o nome, uma série de conceitos tomam a sua cabeça. Porque o nome define a essência da pessoa e o que ela significa. Portanto, quando Jesus diz, vocês não negaram o meu nome, significa dizer que eles conservaram a essência de quem Cristo é. O que Cristo significa. Eles perseveraram no meio de uma cidade extremamente idólatra, politeísta, cheia de deuses, cheia de idolatria, de compromissos do coração, de intelectualidade que desconsiderava a verdade de Deus, diante de um mundo de conhecimento pagão. Jesus disse, vocês conservaram o meu nome, vocês foram perseverantes à minha pessoa, diante das adversidades. Segunda característica é, você não negou a fé em mim. Mesmo diante de quê? Ele continua dizendo, você não negou a fé em mim, mesmo nos dias de Antipas. Antipas significa, o nome Antipas significa contra todos. Só que na realidade era o nome do líder mesmo. Ele era o líder dessa igreja, que foi morto naquela cidade, de uma maneira extremamente cruel. Roma determinou, conta-se a história, não é, isso não é relato bíblico, mas são fatos históricos que você vai entendendo por outros pesquisadores. Conta-se então a tradição, a história em si. Conta que Antipas ele foi determinado a morrer dentro de um touro de bronze. Era um touro feito de bronze, ele era oco, ou seja, ele tinha um espaço vazio dentro dele. Eles colocavam uma fogueira embaixo do touro e colocavam a pessoa dentro do touro viva, para ela cozinhar até morrer. Ele foi morto dessa forma. E aí ele diz, olha, vocês foram fiéis, vocês não negaram a fé a mim, mesmo diante da morte terrível de Antipas, que foi morto aí onde Satanás domina. E quando ele está falando sobre isso, não negou a fé em mim, significa dizer que eles permaneciam fiéis e confiantes na pessoa de Cristo, no seu poder, nas suas promessas, mesmo diante das perseguições que estavam sofrendo.
Quais são as implicações interessantes para esse governo satânico diante desse cenário? Você pode se perguntar, ok, mas como é que eles enfrentavam batalhas? Tem um comentário de Grant Osborne, que ele diz uma coisa interessante no seu comentário, resumindo o que ele diz. Por serem monoteístas, os cristãos eram acusados de serem ateus. Interessante isso, né? Hoje quem é ateu? Quem não crê na existência de nenhum ser espiritual, certo? Mas na época de Roma, os ateus não eram aqueles que não acreditavam em nenhum Deus, porque não existia essa percepção de mundo que a gente tem hoje. Mas o ateu era aquela pessoa que não acreditava na existência de vários deuses. Então qualquer pessoa que acreditasse na existência de um só Deus, era chamado de ateu. Os cristãos então eram odiados por serem ateus. Eles não apoiavam a adoração romana. Só que Roma significava progresso e paz. A humanidade caminhando na direção do progresso e da paz. E que todos que adorassem e se submetessem a Roma como sendo Senhor, alcançariam a pax romana e a prosperidade desejada. Qualquer pessoa, então, que se levantasse contra Roma, era alguém que estava se levantando contra a pax romana e a prosperidade que o mundo poderia alcançar. Por isso, Osborne, ele cita um historiador que diz que uma das acusações que faziam contra os cristãos é que os cristãos eles eram acusados de ódio à raça humana. Eles odiavam a raça humana. Era a acusação que se fazia com... Ou seja, conclusão, eles eram odiados por serem considerados exclusivistas, porque só acreditavam em um Deus e só achavam que só eles eram o certo. Eles eram acusados por serem intolerantes, porque eles diziam que os outros deuses eram demônios e que não existiam. E eles eram considerados como alguém que não ama a paz e a prosperidade, que quer ver o ser humano se dando mal. Interessante, né? Mudou o tempo, mas não mudou os pensamentos. O que é que nós somos acusados hoje? Somos acusados de intolerantes, porque a gente diz que a homossexualidade é pecado. Somos acusados de exclusivistas, porque dizemos que só existe um caminho, Jesus Cristo, e que as demais religiões estão mentindo. Não acreditamos que o governo possa resolver tudo, que a ciência possa resolver tudo. Então somos chamados de quê? Que nós somos negacionistas. Anti-ciência. E um dia desse eu vi alguém dizendo assim, esses crentes eles são adoradores da morte. Adoradores da morte, olha só que interessante. Porque a gente adora alguém que morreu. E nós morremos para esse mundo, e nós falamos da morte. Nós ansiamos pela morte como um meio para chegar ao céu. Então nós somos adoradores da morte, não da vida. Interessante isso, né? Esse é o movimento de Satanás contra o povo de Deus. Faz o mundo, então, nos acusar exatamente disso. E aí você diz assim, é possível uma igreja perseverante diante desse cenário de tanta ideologia, filosofias, é uma cidade que entendia-se como uma cidade do progresso, uma cidade, e uma igrejinha ali considerada uma igreja pobre, no meio de tudo aquilo. Entenda uma coisa, quando você era um comerciante cristão, e alguém sabia que você era um comerciante cristão, as pessoas não compravam mais de você não. Não compravam mais de você. Porque você não se submetia ao Império Romano. O Império Romano, por ódio a você, o que é que ele fazia? Aumentava os impostos contra você. Para lhe quebrar.
Porque você era cristão, você não se submetia à Pax Romana, você não queria ver o progresso humano, você era uma pessoa negacionista, você era uma pessoa contra a ciência, você é alguém mau. Você não quer ver o mundo melhorando. Você é contra o amor, intolerante. Diante de uma igreja que então é chamada por Cristo como uma igreja que não negou a fé, manteve vivo o nome de Cristo dentro da igreja, Jesus no verso 14 ele diz assim: tenho porém, rapaz, esse tenho porém eu acho que deveria doer no coração da igreja, viu? A igreja, eita, a gente é fiel, eita que coisa boa, a gente não negou o nome, eita que maravilha. Aí Jesus disse: eu tenho porém contra ti. Os caras se tremem todo. Meu Deus, o que é que nós fazemos? O que é que nós estávamos fazendo? Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Primeira coisa, vocês têm aí no meio de vocês pessoas que pregam a doutrina de Balaão. Segundo, verso 15. Além disso, também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É possível então, diante do que a gente está vendo, é possível uma igreja ser fiel ao que Cristo significa, ser fiel à pessoa de Cristo, gritar o nome de Cristo, dizer que é cristã, fazer louvores, fazer cultos, fazer coisas, dizendo, não, isso é para Cristo, e ter na sua placa, Jesus Cristo é o Senhor. É possível uma igreja reconhecer Cristo como Senhor, guardar o nome de Cristo como Senhor, mostrar que Ele significa de fato ser o Senhor. É possível ser fiel ao nome, à fé, mas não ser fiel ao que Ele diz? Sim. É possível ser fiel a Cristo como pessoa e ser infiel ao que Cristo pensa sobre as coisas. É possível sim. Eu acho interessante porque tem pessoas que hoje em dia o que é que elas dizem? Olha, essa igreja é intolerante. É uma igreja intolerante, não, é uma igreja que não tem amor. O meu Cristo é amor. Aí você vai lá em Mateus 18, Jesus dizendo assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas e repreende. Se ele não ouvir, considera o gentio e publicano. Ou seja, olha para ele, a igreja inteira, e diz assim: você não é crente. Afaste-se daqui. Como é que um Cristo... É interessante isso, né? Não, mas o meu Cristo é Cristo de amor. Mas ele entrou e derrubou a mesa dos cambistas. Quebrou tudo. É interessante porque as pessoas, elas podem amar Cristo, mas não amar o que Cristo de fato é. Podem amar o que Ele significa na cabeça delas, mas não o que Ele é de fato. Vamos lá, vamos analisar como isso acontece. Ou essas pessoas não conhecem de fato quem é Jesus, e aí elas criaram na cabeça dela um tipo de Jesus alternativo. Um Jesus hippie, um Jesus do dinheiro. É um Jesus que eles criaram na cabeça delas. Ou então essas pessoas não amam tanto Cristo como deveria, mas elas amam a si mesmas, tanto ao ponto de negociar a verdade em nome da irmandade. Já conheceu pessoas assim? Você está lá no seu trabalho, aí um cara fala uma coisa que você diz assim: isso está errado. E o cara diz, bora fazer, aí você com medo de dizer, você canta na igreja, toca na igreja, ama Jesus, diz que ama Jesus, sabe que Jesus é tudo na sua vida, mas na hora do vamos ver você diz assim, ó, não, eu vou fazer isso para não perder meu emprego.
Sabe por quê? Porque é óbvio que Jesus quer eu com emprego. Porque Jesus, aí você cria uma desculpa na cabeça. Porque Jesus ama meu emprego, Ele me deu meu emprego. Esse emprego é uma bênção para mim. Então é óbvio que Ele não quer que eu perca meu emprego. Então eu vou fazer isso que é de errado para poder manter meu emprego que Jesus me deu. Ou seja, ele negocia a verdade. Ele encontra uma alternativa para dizer o seguinte: isso não é tão errado assim. É como um jovem antes de casar. Chega assim, mas a gente pode fazer relações antes do casamento? Não, não pode. Mas a gente não vai casar? Não é tão errado assim. Aí começa a pensar assim: não, mas olha, para pensar, está tudo marcado, está tudo ok, as famílias estão tudo ok, não tem problema nenhum, vamos lá, bora, não, já está tudo certo. Cria algo na mente que mostra que ele pode até amar a pessoa de Jesus, mas ele não ama o que Cristo diz. É possível acontecer isso. É exatamente o que está acontecendo aqui nessa igreja. Sabe o que é? Comunhão pela comunhão. É uma igreja de comunhão. Aí está o caba lá, traindo a mulher. Aí o irmão olhando aqui, mas rapaz, está traindo a mulher. Mas eu não vou falar nada não, por causa da comunhão, para não quebrar a comunhão dos irmãos. Não vou tratar nada não, para não quebrar a comunhão. É comunhão, o Deus é comunhão. O Deus não é Deus, não é Cristo, é comunhão. O alvo final é comunhão, mesmo que seja com ladrão, adúltero, mentiroso, pilantra, mas é comunhão. O alvo é a comunhão. Amizade pela amizade, não o evangelho. O que é que a Bíblia diz? Leais são as feridas do amigo. É melhor do que o beijo encoberto. Quem aqui tem amigos que já lhe repreendeu, mesmo correndo o risco de perder a sua amizade, eles ame esse cara. Ame essa cara. Ame. Porque se essa pessoa teve coragem de pôr em risco a amizade para te ajudar, essa pessoa te ama. Mas aqueles que passaram a mão no teu erro, na tua cabeça, não te amam, eles se amam. Eles estão mais preocupados com o que você pensa deles do que de fato com o bem da tua vida. É a idolatria da amizade. É a verdade sacrificada no altar da amizade, da aceitação social. Como é que eles estavam fazendo isso? Foi exatamente o que a gente leu. Eles não se posicionavam contra duas coisas. Sabe quais? Jesus disse: olha, tem aí no meio de vocês, estão aí no meio de vocês, duas doutrinas falsas. Pessoas que estão pregando duas doutrinas falsas. Estão aí no meio de vocês. Mas o problema é só doutrinário? Não, gente. O problema é porque a falsa doutrina te conduz a uma falsa piedade, te conduz a pecado. Já viram essa? Estamos na graça. É a graça. We are the world. Nunca mais eu tinha cantado isso, né, Lucas? We are the children. É a graça, meu irmão. Todo mundo amigão. O cara lá, fornicando com a namorada, se prostituindo, pegando todas, tomando cachaça. Não, mas é we are the world. É graça. Isso é um desvio. Pegaram a graça e transformaram ela em libertinagem. Isso é um desvio doutrinário. E esse desvio doutrinário no coração dessas pessoas levou essas pessoas a uma vida de pecado. Esse é o problema. Negociar com doutrina pecaminosa é negociar com o investimento do pecado. Crer em doutrina, crer em heresia é investir em futuros pecados. E era isso que essa igreja estava fazendo. O que era a doutrina de Balaão? Gente, Balaão, segundo MacArthur, comentário MacArthur, ele diz assim: Balaão tentou prostituir seu dom profético por dinheiro e amaldiçoar Israel. Fez um complô para que um israelita fosse seduzido por uma moabita e surgisse uma mistura de povos. Era assim: o rei chegou e chamou Balaão e disse: Balaão, você é profeta, eu quero que você amaldiçoe Israel. Aí Balaão disse: eu não posso amaldiçoar Israel porque eles estão vivendo bem, como é que eu vou amaldiçoar eles se eles são o povo de Deus? E eles estão tudo correto.
Aí o profeta disse, não, eu te dou dinheiro. Ele disse, mas não dá para mim. O profeta não quis fazer isso. Aí o profeta estava tão apegado ao dinheiro que ele disse, vamos fazer o seguinte. Pega as mulheres moabitas, faz elas incentivarem os homens a se casarem com elas para a gente misturar os povos. Resultado disso, Israel entrou numa idolatria pesada, fornicação. E ali ele disse, pronto, agora eu posso amaldiçoar. Está lá em número 22 a 25, é você ler. Balaão, então, era um profeta que por amor ao dinheiro negociou a doutrina, transformou a doutrina em fonte de lucro, pervertendo para obter o dinheiro que ele tanto queria. Eles estavam tolerando pessoas que estavam produzindo dentro da igreja doutrinas que estavam negociando a verdade. Não somente isso, e levando o povo ao pecado. Mas o pior, gente, são os nicolaítas. MacArthur, ele diz que provavelmente Nicolau foi um diácono que se tornou apóstata. Ele levou o povo para a imoralidade e maldade, conforme foi dito por Irineu de Leão, que era um pai da igreja, né? um antigo pastor da igreja. Um outro pastor da igreja escreveu o seguinte, Clemente de Alexandria: eles se abandonaram ao prazer como cabras, levando uma vida de autoindulgência. Olha o que é que eles fizeram. Os ensinamentos deles levaram o povo a perverter a graça, transformando graça em libertinagem. Esse era o problema dos nicolaítas. Os nicolaítas diziam, Deus só quer o coração. Ele só quer o coração. Viva livre, é graça. Fomos salvos pela graça. Vai lá, é graça. Ninguém perde mais a salvação. É óbvio que ninguém perde. Mas a graça, ela não serve, ela não é licença para o pecado. É poder contra o pecado. E é nessa circunstância, então, que ele diz, olha, vocês estão aceitando os nicolaítas que estão aí pervertendo a graça, transformando a graça em libertinagem. E aí Jesus chama ao arrependimento. Jesus diz a eles o seguinte, verso 16, portanto, arrependa-se. E é interessante, gente, o que Jesus diz aqui. Se não, irei até aí sem demora. Aí você diz, eu acho que é nessa hora que o cabo fecha o olho. Quem é que já foi apanhar da mãe, e quando ela levantou a sandália, a primeira coisa que você faz é, não é? Eu acho que a igreja fez isso, ó, quando Jesus disse, arrepende-se, senão eu irei aí, sem demora, aí o cabo, e lutarei, ai meu Deus, com eles. Vou aí e lutarei com eles. Com esses que vocês estão deixando aí dentro. Interessante isso, né? Vamos entender por que isso? Com a espada da minha boca. Lutarei com eles com a espada da minha boca. A gente viu que espada significa verdade, justiça, palavra. Espada da boca. Eu falarei a verdade. E por meio da minha palavra, julgarei os pecados deles. Pois eles estão pecando por meio da doutrina, e vocês estão sendo conduzidos ao pecado por causa de uma falsa doutrina. Então eu irei aí, abrirei minha boca e mostrarei os pecados e as heresias deles, para que eles caiam diante do meu juízo. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Arrependam-se, senão eu vou aí fazer o que vocês são frouxos para fazer. Arrependam-se, pois vocês estão deixando de fazer o que eu mandei vocês fazerem. Então será que eu vou ter que ir aí para fazer? E aí, meus irmãos, vem a pergunta, devemos lutar contra heresias? Claro, por quê? Primeiro, eu dei 3 razões aqui. Primeiro, porque essa é a função dos presbíteros, é a função do líder. Olha o que é que Paulo disse a Tito, capítulo 1, verso 5, depois verso 9 e 11. Olha o que é que ele disse. Porque foi por esta causa que eu deixei você em Creta, Tito, eu te deixei aí por essa causa. Para quê? Para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade,
constituir-se presbítero, conforme prescrevi a você. Aí ele começa a dizer a característica do presbítero que Tito deveria escolher. Aí vai dando a característica, marido de uma só mulher, parará, parará, aquilo tudo que a gente já viu. Aí lá no verso 9 ele diz assim, a última característica de um presbítero. Ele deve ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina. Para quê? Para que possa exortar pelo reto ensino, convencer os que se contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Olha só o que é que Paulo diz. É preciso fazer com que se calem. Paulo está dizendo, Tito, chama presbíteros, caras que têm doutrina, para os caras abrir a boca e calar a boca desses miseráveis hereges, porque eles precisam ser calados diante da verdade. E ele diz, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. O papel do presbítero, então, o papel do líder da igreja é pregar a doutrina. Se a igreja estiver toda desmantelada, o papel do líder é subir no púlpito e pregar a verdade, doa a quem doer. Porque os hereges irão se calar, porque diante da palavra eles não têm mais o que dizer. Vão saltar fora, correr, como o diabo corre da cruz, vão inventar história, porque é lá é isso, lá é aquilo, vai correr. Função do líder é essa. Segundo, porque a igreja, ela não foi chamada a aceitar a heresia. 2 João capítulo 1, verso 10 e 11, olha o que é que João disse. Se alguém, disse lá a igreja que estava lá naquela casa, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. E ele continua, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas más obras. A igreja não foi ensinada a receber. Não, vamos ver, receba aí, vamos lá. É o quê? É a doutrina que vai ensinar, regressão. Teve um tempo aí, a batalha espiritual, tem a doutrina da regressão, fazer regressão no povo para saber pecados da infância dos pais que passaram para a infância, que não sei o que lá, da terceira e quarta geração, dos que aborrecem, aí pegava o texto, distorcia tudo. Aí bora receber esse povo aqui na igreja para eles pregar uma doutrina para a gente ver se é legal. Não. A igreja ela não foi chamada a aceitar de bom grado a heresia. Cuidado com a igreja que valoriza mais a comunhão do que a doutrina. Cuidado. Porque a comunhão provém da doutrina. A comunhão provém da verdade. A verdadeira comunhão é fruto da verdade. Terceiro, sabe por quê a gente deve lutar contra as heresias? Porque a igreja foi chamada a repreender a falta de santidade. Olha o que é que Paulo disse, o intolerante, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 e 13. Teve uma vez que eu parafraseei esse texto para uma pessoa, ela disse assim, a igreja de Cristo não é assim. Eu disse, pega a tua Bíblia aí, abre aí em 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 e 13. A pessoa abriu e fez, tem mais o que dizer, porque achou que era ideia minha. Interessante isso. Vamos ler para você ver o intolerante Paulo, sem amor, o que é que ele disse? Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Não se associe com ele. Aí ele diz, nem mesmo coma com alguém assim. Olha só. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? É isso que ele está dizendo.
Se dentro do meio de vocês tem falsos irmãos que são devassos, avarentos, idólatras, maldizentes, bêbados, ladrões, estão lá fingindo que são crentes, estão dentro da igreja, e vocês não julgam essa galera, e continuam tendo comunhão, comendo com ele e tal, é uma maravilha, somos da mesma igreja, é uma maravilha, e o cara está ali. Aí ele diz, será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Olha o que é que Paulo diz no verso 13. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Olha só. Nas igrejas hoje não. Isso é falta de amor. Isso é dureza. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, gente. Isso é Bíblia. Palavra de Deus, doutrina, ensino. Tem muitos outros textos, é porque se eu for ficar aqui, a gente não vai sair daqui. Por isso que eu digo a você, cuidado com as pessoas que valorizam mais as amizades do que o compromisso com a verdade, com a santidade, com o Senhor. Essa é uma das maiores características, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou falar de novo. É uma das maiores características da formação. Tem uma coisa na igreja, gente, que eu sempre digo, e eu já vi outros pastores dizendo a mesma coisa. É a erva daninha da igreja. Sabe o que é a erva daninha da igreja? A erva daninha é aquele mato que você corta e nasce de novo. Corta e nasce de novo. E você diz, meu Deus do céu, aí você passa concreto, menos espero num furo, aí nasce. Você diz, molesta, que negócio resistente. Sabe qual é a erva daninha da igreja? A formação de panelinhas, grupinhos. É a erva daninha da igreja. E qual é a maior característica do grupinho? Eles valorizam mais a amizade entre eles do que a verdade, do que a palavra, do que o compromisso com a igreja. É a principal característica. Normalmente são pessoas que se apoiam no seu pecado. Um fica apoiando o outro no pecado, um apoiando o outro no pecado. Um está errado, o outro chega lá. Aí o que é que eles fazem? Tá eu aqui, numa panelinha, não gosto de Mateus. Aí eu chego para, vou usar aqui um exemplo, chego aqui para Tiago. Aí digo assim, Tiago, Mateus é isso, isso, isso e isso. Aí Tiago não sabe nem quem Mateus é direito. Aí Tiago começa a ficar com raiva de Mateus porque eu fiz ele ficar com raiva de Mateus, porque eu estou numa panelinha. Então ele não está nem aí se eu resolvi meu problema com Mateus, porque ele tomou as dores. Porque o compromisso dele não é com o Evangelho e a Igreja de Cristo, é consigo mesmo. E com o grupinho do qual ele é senhor e mestre. E fica ali, ó, girando. Ai, maravilhosa, linda, gostosa. Ai, ui. Eita, tu é o cara, tu é o mano, tu é o. É essa a característica. E fica lá aquele grupo ali, ó. Um massageando o outro, um massageando o outro. E o pecado ali, ó, corroendo, destruindo. Aí o pastor tem que fazer o quê? Ai, mamica, sai, começa. A serpente começa a se manifestar. O compromisso é com o Evangelho e com a verdade. Se você vê alguém em pecado, eu tive um problema com Mateus, exemplo, mas é um exemplo, viu, gente? Tive um problema com Mateus. Eu chego para Tiago e digo, Tiago, Mateus é isso. Tiago tem a obrigação de dizer, resolva. Eu não tenho nada a ver com isso. Você já conversou com ele? Não, é porque eu vim te falar, porque... Você vem me falar para quê? Eu vou pegar na tua mão e levar lá, é? Sou teu pai, é? Vai resolver tua bronca, meu velho. Ele é teu irmão em Cristo, vai lá resolver. Mas o que é que faz? É verdade, irmão, é verdade. Porque tem medo de falar a verdade para o irmãozinho. Porque ama mais a amizade do que a verdade. Uma igreja que não combate isso, membros que não combatem isso, é uma igreja que vai morrendo como um câncer por dentro. E quando menos espera, ela explode. Menos espera, ela explode. Qual era a característica então, meus irmãos? É que essa igreja, ela estava mais comprometida com o quê? Com ser aceita pelo mundo. Aí você diz, mas o problema era o mundo? Não, o problema é porque ela se preocupava tanto em ser aceita, que ela já tinha recebido pessoas com doutrinas erradas, mas ela não tinha coragem de combater a doutrina das pessoas. É isso que Jesus está dizendo.
Vocês não têm coragem de chegar aí. Já estão no meio de vocês. Mas vocês são tão passivos. Vocês são tão amigões, amorosos, tão assim que vocês não têm coragem de chegar lá e dizer: você está errado, pare com essa doutrina, você está levando fulano a pecar, você está levando a libertinagem, você tem que parar com esse comportamento. Aí Jesus diz o quê? Como vocês não fazem isso, eu vou ter que ir aí e eu vou fazer isso no lugar de vocês. Então arrependam-se e façam. Quais são as implicações da falta de batalha de uma igreja contra os falsos ensinos? Primeiro, ela para de batalhar contra os falsos ensinos que estão fora. Quando ela para, os falsos entram. Quando os falsos entram, ela para de lutar dentro. Qual a consequência? Olha o que Hernandes Dias Lopes ele diz no comentário dele. Eles ensinavam que a liberdade de Cristo é a liberdade para o pecado. Diziam: nós não estamos mais debaixo da tutela da lei, agora é graça. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Esse simulacro da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade, liberdade em libertinagem. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Eles ensinavam que quanto mais ele pecar, maior vai ser a graça. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade para o perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisam ser iguais ao mundo. Eles deviam se conformar com o mundo, para não ficar parecendo diferentes. Por essa razão, o texto nos diz que Cristo odeia a obra dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. Ou seja, o que era odiado em Éfeso, era tolerado em Pérgamo. E aí Jesus diz: e ao vencedor? Se você se arrepender, você será considerado o vencedor. Se você não se arrepender, você não é considerado o vencedor. Ele diz: ao vencedor, verso 17: darei do maná escondido. O que é isso? O maná era o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida que também desceu do céu. Só que Jesus é um pão que só come desse pão quem crer que ele é o pão da vida. Ele é o maná escondido porque o mundo não compreende que ele é o maná que alimenta a alma. E o vencedor, aquele que de fato arrepende-se do seu erro, este comerá do maná, escondido ao mundo, mas revelado aos servos de Deus. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Pedrinha branca com um nome escrito nela. Ninguém conhece qual é o nome que está escrito, exceto aquele que o recebe. Essa pedrinha, a cultura da época, uma das ideias por trás disso, é que quando você participava de um jogo olímpico, o vencedor teria direito a participar de uma festa depois, festa dos vitoriosos. E para poder ter acesso a essa festa, você tem que receber um convite. E esse convite era uma pedrinha com um código escrito nela. Para que você chegasse, é como se fosse um convite para a festa. Chegou lá, apresentou a pedrinha branca, ele olhou lá, você pode entrar. Ou seja, Jesus disse: ao vencedor eu darei a ele uma pedrinha, que o permitirá participar das bodas do Cordeiro. Porque é essa a promessa de Cristo. O que então esse texto traz para nós? Jesus, ele lembra da espada de sua justiça a uma igreja que estava lentamente sucumbindo às influências do trono de Satanás. Essa igreja fazia isso por deixar de lutar pela verdade. E ele chama a igreja a arrepender-se, para que através do seu arrependimento, aqueles que se arrependessem recebessem do maná escondido, da pedra branca da festa do Cordeiro. E aí algumas perguntas para a gente finalizar. Meu irmão, será que nós estamos lentamente sucumbindo às influências desse mundo? Será que essa influência já não entrou dentro da igreja?
e nós estamos e deixamos de tomar conta da verdade e dos relacionamentos pela verdade dentro da igreja? Será que não estamos baixando a guarda diante dos desafios desse mundo? Deixando de olhar para a bússola da palavra, de usar a espada da verdade para combater o erro aqui dentro? Será que a gente está sucumbindo a isso? Se você for combater o erro dentro da igreja, você vai ser chamado de quê? De legalista, de sem amor, de duro. Mas por quê? Por amor? Mas o amor não repreende, não. O amor não cuida. O amor não trata. O amor busca os seus interesses? Não. Às vezes nós achamos que o problema é meramente uma doutrina intelectual, mas às vezes essa doutrina nos leva à idolatria, prostituição espiritual e ao mundanizar a nossa vida, e a gente nem percebe que está fazendo isso. Precisamos compreender que o cristão vive em guerra, meus irmãos. Nós somos chamados para a guerra. Precisamos estudar a palavra para saber onde estamos deixando e desejar nesta batalha contra Satanás, vencê-lo pela palavra. Os verdadeiros crentes são os vencedores, pois a vitória aconteceu na cruz. E essas pessoas ouvirão um alerta de Cristo, dizendo: arrependam-se. E eles irão se arrepender. Mas os que não são servos de Cristo não irão se arrepender. No fim, o que é que vai acontecer? Quando Cristo vier, é contra esses que ele vai guerrear. Porque ele vai dizer: nunca vos conheci. Eles vão dizer: mas nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, nós cantamos, olha, todo domingo a gente estava na igreja, a gente tocava, não, mas eu publicava versículo, eu evangelizava, eu falava. Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Porque o seu compromisso nunca foi comigo. O seu compromisso era com você mesmo, com as suas amizades, com a sua aparência. Você é o legalzão, seu compromisso nunca foi com a verdade. Porque se o seu compromisso fosse com a verdade, você teria ouvido o que eu disse. Possivelmente, nicolaítas e aqueles que amam Balaão estão dentro das igrejas hoje. Eles provavelmente estão sim. E o pior, sabe o que é? Que quando esses se aproximam de novos crentes, é impressionante. É assim, gente, ó, o mecanismo, estava um dia desse conversando com uma pessoa e ele disse: olha, é impressionante, o mecanismo é o seguinte, sabe como é? Chega uma pessoa nova na igreja. Às vezes um nicolaíta desse ou um amante de Balaão se aproxima logo. Tudo bom? Essa pregação, hein? Tu visse? O pastor prega muito bem, hein? Mas só tem umas coisas que eu não concordo. Aí o outro faz: vai sair da igreja, para cá, né? Vai sair da igreja lá, da outra igreja, porque eu estava com não sei o quê. Chega logo. Estava conversando com uma pessoa que ela disse assim: pastor, quando eu fui para outra igreja, quando eu cheguei lá, chegou logo um caba. Mas elogiou, aí começou a me sondar. Aí eu já saquei, eu digo: opa, peraí, eu tive problema lá, eu não vou ter problema aqui não. Ei, show, vai-te embora, carniça. Sabe como é que você combate isso? Com Bíblia, com verdade. É porque o pastor é não sei o que. Meu irmão, você já conversou com ele? Não, estou falando com você só para desabafar. Meu irmão, não sou psicólogo não, vá lá procurar ele. Vá procurar ele, vai resolver. Isso aí, irmão, o pastor, aí o outro faz: é mesmo, né? Pronto, já plim, grudou. Começa o foguinho da panela. Fulano de tal, o que é que tu pensa de fulano? Ah, fulano é não sei o que lá. Não, fulano é... Normalmente é assim: fulano é uma pessoa maravilhosa, rapaz, é uma pessoa fantástica. Só aí, mas o mais é terrível. Mas sabe como é que você faz isso, meu irmão?
pela verdade. Você, meu irmão, olha o seguinte, isso não vai contribuir com a minha vida espiritual. Não vai contribuir com a tua vida espiritual. Vamos resolver esse problema, essa bronca? Vai lá resolver teu problema, meu irmão. Se por acaso fulano de tal fizer algo contra mim, eu vou lá resolver com ele também. Mas isso não vai ajudar. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, o seu compromisso não é com as amizades, mas com a verdade. E a verdade vai te conduzir para verdadeiras amizades. Pode ter certeza disso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por Tua graça e bondade. Obrigado por, mais uma vez, Pai, Tua palavra falar aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a nos comprometermos com a palavra, Senhor. Como é difícil nesse tempo que nós vivemos, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a buscarmos relacionamentos saudáveis dentro da nossa igreja. Vencermos essas ervas daninhas, Pai. E prosseguirmos para o alvo, para Cristo. Lutando juntos pela fé, Senhor. Lutando pela unidade no Evangelho, porque é isso que é o Teu propósito. Mas sabemos também que o joio está no meio do trigo, Pai. E o joio só será arrancado no dia que o Senhor voltar. E até lá, Senhor Deus, o joio vai atrapalhar. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos sábios, sermos pacientes e a confiarmos no Senhor e na palavra para vencermos todos os desafios. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.